Olá pessoal, mais uma ação e reação nessa tarde bonita aqui na Baixada Santista, de calor senegalês, para quem está aí vendo o programa em outras partes do país, né, ou do planeta. Santos está um dia maravilhoso, Santos, Praia Grande, Guarujá, né, um dia de sol bonito, onde as pessoas podem passear na praia, quem está com tempo livre, e podem também curtir um dia maravilhoso. A pauta está grande hoje nós temos o Dr. Aldo Santos Pinto aqui como nosso convidado de hoje, né, vamos falar do STF, vamos falar do Lula, vamos falar do Marco Aurélio, falar de tudo. E também o advogado, também, nosso amigo João Vilela também, né? Um advogado que depois que veio aqui no programa, a loja começou a bombar, já bombava, mas depois que foi sentando nessa cadeira, tá vendendo que nem água, né, João? Nossa, Filete, verdade. Boa tarde. Bom, Márcio França assume o governo de Estado. O Márcio França assume o governo de Estado com muitas baixas no PSB, hein? Edmundo Mesquita, Coruíra, o sobrinho do... PSDB, né? Do PSDB, muitas baixas, né? O sobrinho do... Professor Kenny. Professor Kenny, o Zusa, né? Sim, também o sobrinho do Mário Covas lá. Muita gente deixando o PSDB para apoiar, acho que o Márcio França, questão... Paulo Preto é preso, né? Ele que já é indiciado em muitos casos, foi preso, né? O Santos vence na Argentina, o Estudiantes por 1-0, numa jornada maravilhosa do goleiro Vanderlei, né? E motoristas de aplicativos são assaltados na nossa região. Também mais que 30 PMs mortos no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que teve um apartamento no domingo na Lagoa Rodrigues fez assaltado e na disputa com a polícia 2 miliantes foram mortos. Então hoje, né, você pode acompanhar nosso programa aqui como sempre, né, pelo canal 8 Vivo Fibra, canal 11 da NET, ou também pelo www.tvcomsantos.com, né? Você que acompanha por internet, aí, né, em outras áreas do país. E também você pode participar nesse horário ao vivo, ao 1h15, né? Lembrando que o programa vai ser reprisado às 11 horas e uma outra reapresentação 1h da manhã, né? Então você pode participar pelo 13 997 11 5545. Você passa o seu WhatsApp para aqui, perguntas para o Dr. Aldo, para o nosso João Vilela, enfim. Perguntas, críticas, sugestões, problemas da sua rua, elogios também. Pode elogiar a prefeitura, elogiar o setor médico, pode fazer crítica, enfim, faz o que você achar que é melhor, né? E também no 13 21 38 4677, você que prefere aí mandar sua mensagem por via telefônica. Então hoje, nesse dia 6/4, sexta-feira, vamos começar pela direita, pelo Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, também responsável pelo setor jurídico da Santa Casa. Tudo bem, Aldo? Olá, Filete, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço uma vez mais o convite. Sempre que o pessoal da TV Com entra em contato, fico muito contente, que eu sei que eu vou poder passar uma tarde agradável, sempre com pessoas inteligentes, como não poderia ser diferente hoje com o nosso showman, João Vilela, o rei da comunicação local, quiçá do Estado. Se comunica muito fácil. Se comunica muito fácil com quem está do lado de lá. Isso é o que eu escuto das vozes que estão do lado de lá, viu, João? E trago para você também, Eduardo, um abraço do Dr. Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa, em nome dos 4.000 funcionários que lá estão todos os dias trabalhando pela saúde da população santista. Um abraço para o Ariovaldo, ele que está para vir aqui no programa, só está vendo questão de agenda, né? Eu acho que, antes de passar aí o boa tarde e a palavra para o João Vilela, acho importante ressaltar que a atual fase do Dr. Márcio França, que assumiu aí o governo do Estado, acho que, de repente, muita coisa que está aguardando uma boa vontade ou bons olhos para a nossa região, quiçá aconteçam agora. Dr. Márcio França, que foi presidente do Centro Acadêmico Alexandre Gusmão, na Faculdade de Direito, onde eu me formei há 20 anos. Então, eu, como colega de faculdade, eu tenho que desejar a ele toda a sorte do mundo, muita inteligência e que fuja desses escândalos que estão sorrateiramente pegando todos os políticos que eventualmente despontam. João Vilela, que eu falei brincando aqui, que a loja sempre foi sempre foi cheia, preços bons e tal, que eu falei brincando aqui que ele quando viu aqui encheu mais a loja, é tudo brincadeira que a gente faz aqui, mas João Vilela, empresário da nossa região, comentarista, mora aqui e também advogado. Tudo bem, João? Tudo bem, Filete, doutor Aldo, um prazer estar com vocês aqui, ainda mais nesse dia que talvez não, já é talvez o dia histórico, talvez um dos mais importantes da história do Brasil, quando um ex-presidente teve um mandado de prisão, e eu não comemoro mandado de prisão,
seja de quem for. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito é não comemorar nunca uma prisão. A prisão foi uma falha que ocorreu. É uma coisa sempre desagradável para qualquer parte. A própria sociedade tem que ter o sistema social nosso, ele tem que prevenir que não aconteça a delinquência, que não tenha delinquência. O Código Penal é o último das fronteiras do que tudo que falhou na nossa sociedade, no tratamento, na família. Não dá para comemorar nenhuma detenção de ninguém, nenhuma prisão de ninguém, não dá para comemorar de forma alguma, porque, infelizmente, é uma tragédia sempre. É uma tragédia tanto para a pessoa que vai ser presa, para a sociedade que falhou, para o governo que falhou na sociedade, e porque nós vamos continuar pagando também ainda mais. O custo é muito alto disso tudo. Todo o custo judiciário, Ministério Público, juiz, servidores, tudo é muito caro, tudo é muito caro. Não é uma felicidade de forma alguma. Ainda mais um ex-presidente que pegou um momento muito bom do mundo. Ele pegou uma crise internacional em 2008, é verdade também, mas pegou um boom de commodity que o Brasil surfou. Poderia ter sido o melhor presidente do Brasil, com toda certeza, tinha todas as qualidades para isso. Uma pessoa que tem uma inteligência ímpar, e ele é inteligente realmente, humanamente inteligente, ele, tem ele sabe analisar, como poucas pessoas no mundo, o ser humano. Ele tem essa facilidade de comunicação. Ele pode não ter inteligência científica, matemática e outros tipos, mas ele tem nato dele essa facilidade de interagir com os outros. Poderia ter sido realmente uma referência, o Brasil está em outra situação hoje. Isso é uma questão que eu não comemoro nunca uma prisão. Por outro lado, eu comemoro, é ambíguo, mas eu comemoro porque a justiça está se fazendo. Está acontecendo realmente o resultado. É que a gente chama no direito, né, doutor Aldo, da subsunção do fato à norma. Né? Aconteceu o fato, existe a norma e um encaixa no outro, um enquadramento, né, que a gente fala, enquadrar o fulano em tal artigo. E isso tem um lado muito bom, porque a prisão não é só a penalização da pessoa, não é só a pessoa sofrer com a falta da liberdade, que é um dos maiores bens que nós temos. Não é isso só a prisão. Ela também é o exemplo para que outros não cometam. Hoje, no dia de hoje, a ex-presidente da Coreia do Sul foi condenada hoje a 24 anos de prisão por corrupção. Por corrupção. Porque, você veja, é uma coisa da alma humana, infelizmente, a corrupção. Então tem que ter freios. Quando a gente não tem um freio, às vezes tem pessoas que têm freios religiosos, não cometem tal ato por uma questão religiosa, vai falar, não, Deus vai me castigar, eu não vou fazer isso por causa de uma questão religiosa. Outros vão falar, não foi o que minha família ensinou. Eu ficaria envergonhado perante a minha família, eu não vou cometer isso, mesmo que esteja na minha mão, que eu possa cometer isso, que eu tenha toda a facilidade de cometer isso, mas não foi isso que minha mãe e meu pai me ensinaram, meus avós praticaram, não foi isso, eu não vou deixar esse laço para os meus filhos, eu vou fazer diferente. Tem esses freios todos, a questão penal tem esses freios. E o último freio é aquele assim, olha, se você não fizer, mesmo com todos esses freios que teve antes da sociedade, você vai ter mais uma consequência, que é você ser privado da sua liberdade. Que é o segundo bem pela Constituição, né? Nos direitos fundamentais está lá primeiro a vida, depois a liberdade, depois a igualdade e depois a propriedade. Né? Tem uma regra, tem uma sequência lógica naquilo tudo. Né? E não é bom a gente comemorar, na realidade, a gente tem que comemorar quando não acontece, na verdade. E claro, tem que comemorar o outro lado, que eu falei que era ambíguo a meu sentimento, porque as instituições têm uma força ainda, apesar que bem precária. Quanto mais alto o escalão, a gente sentiu que há uma vergonha alheia no STF, alguns bons, alguns nem tanto, e alguns vendidos, infelizmente bem vendidos, que quando eu vejo o voto do Lewandowski, independente do voto se é a favor ou se é contra, o que for, mas ele foi procurar argumentos onde não tinha argumento. Ele foi falar do Código de Defesa do Consumidor, ele foi falar do direito real de propriedade. Coisas que... Qual é o argumento dessa pessoa? Esse advogado que está lá é um advogado, não no sentido de ser advogado, ele não é ministro do Supremo, ele não é juiz. Ele está sendo advogado sempre de um partido político. Sempre foi e continua sendo. Mesma coisa do Toffoli. Ele continua sendo advogado de um partido político. O Gilmar Mendes ficou advogado também desse partido político. Apesar de se falar que é contra, mas não vejo muita coisa contra. O Marco Aurélio Mello... Aliás, é interessante, né, o que aconteceu ali no Supremo.
dos ministros indicados pelo PT, 5 votaram contra. Né? É uma coisa... Só o Lewandowski e o Toffoli que não foram. O restante, se considerar o Alexandre de Moraes, que é uma continuidade, né? A chapa Dilma-Temer, é uma continuidade, né? A gente pode pensar numa continuidade. E os que eles sempre foram contra, que eram o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio, que o PT radicalmente sempre foi contra, é quem está segurando a bucha agora. O Gilmar Mendes estava em Portugal, voltou a Portugal de novo. Segundo ele, tinha marcado há mais de um ano esse compromisso. Será que ele faria a mesma coisa com um qualquer? Um de nós? Se todos somos iguais, né? Nós estamos rasgando a Constituição, não foi naquele inciso que eles colocam lá, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Falando assim, parece realmente isso. Mas culpado, no dicionário jurídico, eu fui rever, não quer dizer preso. Como eles colocam, ninguém será preso. Não quer dizer preso. E sentença penal condenatória, ela ocorre, na realidade, primeiro grau, e é ratificada pelo segundo grau. O terceiro grau é recurso. Vão ter discussões em relação a isso, em relação ao foro privilegiado, principalmente, daí que vira originário e tal. Mas é recurso. Então, o que aquele artigo quer dizer não é bem isso. E tem um artigo anterior, bem anterior, que é muito claro, que ninguém será preso, senão em flagrante, ou mandato justificado pelo juiz, por ordem escrita do juiz, e justificada por quem está sendo preso. São coisas naturais, isso vem dos direitos humanos, da Carta de Direitos Humanos, isso aí foi extraído dessa Carta de Direitos Humanos. O duplo grau de jurisdição também é uma outra extração, claro, tem que ter direito a ter uma revisão, mas duplo não é triplo, duplo não é quádruplo. Então, nós temos realmente muita mistura, principalmente nessa parte mais alta do Supremo Tribunal Federal, é muito assustador. Aqueles votos, aquela lenga-lenga, porque nem é lenga-lenga aquilo, falaram, 11 horas falando. Será que seria igual para qualquer um de nós? Será que seria tão rápido para qualquer um de nós? Será que seria tão famoso para qualquer um de nós? Mas tudo bem, que não seja qualquer um de nós, é um ex-presidente, tem que ter uma certa reverência, uma pessoa que conhece muito do Brasil, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, mas eu não comemoro a prisão e eu acho que não vai acontecer a prisão também. Continuo achando que não vai acontecer a prisão. Aliás, tem uma notícia agora... Deixa eu passar só para o Aldo aqui, claro, depois a gente vai falar se vai ser preso ou não, a opinião de vocês. Eu também fico triste, Aldo, com a questão do Lula, porque embora... como as instituições são preservadas e tal, sempre é triste um presidente como o Luiz Inácio Lula, que poderia ter feito um grande governo, né? Tinha tudo para fazer um grande governo, até fez no começo um grande governo. Mas tinha um mensalão desde o começo, ele mas também tiveram com outros também, mas enfim. Mas que ele tinha uma condição de fazer um grande governo, mas acabou, né, jogando toda a história na lata do lixo, né? Enfim, mas é triste para um país que tem um presidente preso, como é triste para a Coreia e tal. Mas é algo que, infelizmente, vai ter que ser feito, né, Aldo? Se a gente começar a falar aqui sobre o governo do PT, o governo do Lula deveria ter feito isso, aquilo, a gente vai desfocar do assunto, que acho que é o que mais importa, né? Mas eu sempre pergunto aqui, e hoje muito mais por conta do contato com a área de saúde, mas com tanto tempo de governo do PT, qual é o hospital público da União, do Estado, que o PT tivesse ajudado, que seja referência para o Brasil? Quando acontece qualquer tipo de dor de barriga num grande político, ele vai para A ou B, que nós já sabemos... A de Einstein e B de nós Sírio. Já sabemos quais são, né? Então, assim, poderia ter deixado um legado diferente. Sim. Mas, tirando os personagens dos fatos, para a gente poder analisar melhor, eu sempre aprendi, ou eu aprendi com diversos professores, que eles diziam que para que a gente fique isento ou equidistante de tudo, nós tiramos os nomes e analisamos os fatos. Toda essa discussão, ela está acontecendo por um desequilíbrio dos nossos poderes. Como assim um desequilíbrio? Ora, o cidadão hoje, ele é muito provável que saiba o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não saiba sequer o nome dos seus vereadores.
ele é bem provável que saiba, o cidadão, o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e, de repente, não sabe sequer o nome do zelador do seu prédio. Então, a exposição, e aí está explicado porque 11 horas de mídia, a exposição, a mídia, a fama, ela acaba contaminando mesmo, contagiando ou contaminando, dependendo do ângulo que você analisa, e eles se tornaram, de fato, os protagonistas. Por quê? Porque o nosso legislador está falhando. Ora, está se perdendo diversas oportunidades, estão discutindo, inclusive, uma emenda, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para, de alguma maneira, permitir, porque não há nem que pode na lei, nem que é proibido a prisão após segunda instância. Nós estamos vendo uma interpretação, está sendo dada uma interpretação moderna dos fatos, mas está se perdendo tempo com uma proposta de emenda constitucional. O ministro Marco Aurélio, que tem um profundo conhecimento no direito constitucional, já falou, né, que não se mexe em cláusula pétrea. A não ser com nova Constituição. Imagina o trabalho, quanta gente não sairia impune se nós fôssemos elaborar uma nova Constituição, ou se nós fôssemos entrar na discussão de preparar uma proposta de emenda constitucional e ela, ao final, fosse declarada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. De que maneira, e aí precisa vontade, a gente eliminaria essa discussão, independentemente se é para o ex-presidente Lula, independentemente de qual seja o personagem. Ora, eu posso corrigir a legislação processual penal e limitar a quantidade de recursos. Segundo ponto. Eu posso melhor aparelhar o nosso Estado, permitindo que o Poder Judiciário tenha melhores ou mais e melhores assessores para que os recursos não ficassem tanto tempo na fila. Se eu tenho a quantidade certa de recursos, ou seja, o acusado A, o acusado B, independentemente da classe social, da classe econômica ou do cargo que ocupou, ele sabe, sua defesa sabe, que o exercício da ampla defesa se dará com 3 recursos, 4 recursos. E eu sei que o Estado estará aparelhado com funcionários preparados, mais funcionários, para auxiliar os juízes que irão julgar esses 4, 5, 6 recursos. Em quanto tempo os recursos seriam julgados? Não haveria mais discussão sobre pode ou não pode ser julgado, aliás, pode ou não pode ser preso após segunda instância. Por quê? Porque passaria num tempo razoável para se discutir, para se debater a ampla defesa, para se debater a prova produzida nos autos, né? E esse tempo razoável levaria ao quê? Ao trânsito em julgado. E nós não perderíamos tempo discutindo se pode ou não pode ser preso após segunda instância, não perderíamos tempo com uma proposta de emenda constitucional para tentar mudar isso. Então, é simples, essa é a minha, esse é o Aldo falando, eu não escutei de ninguém. Reduz o número de recursos ou limita e deixa claro quais são os recursos, sem esses recursos que tem no regimento interno que vira para um, para outro, acaba com isso. Eu digo, são 5 recursos, são 6 recursos, não importa. E aparelho melhor o Estado, no sentido de que a pessoa saiba de antemão que se ela cometer um ilícito, o processo dela terá um prazo aproximadamente de 1 ano, 1 ano e meio. Acabou com todas as instâncias. Está feito. Mas para isso precisamos do quê? Vontade política. Ah, não há dinheiro. Pergunto, quantos cargos comissionados o nosso país teve ao longo desses anos? Que tem. Ué, eu não posso tirar cargos comissionados que muitas vezes não têm sequer qualificação para ocupar onde está e investir no judiciário, por exemplo. Eu falo aqui, João Filete, você sabe muito bem que a gente fala alguns temas com certa frequência. Nós precisamos saber qual é a nossa bandeira, porque não dá para fazer tudo. Qual é a bandeira do Brasil? Primeiro é a justiça? Primeiro é a segurança? Primeiro é a saúde? Primeiro é a educação? E eu tenho que concentrar nessa e avançar. Nós não estamos avançando em bandeira alguma. Nós não estamos avançando em qualquer área que possa ser boa para o país. Então, eu acho que essas sugestões são as minhas sugestões. Não sei o que vocês acham dessas ideias. É brilhante o seu raciocínio, é lógico, é claro, é perfeito. Só que realmente, assim, essas questões constitucionais, normas programáticas da Constituição, que o artigo 5º é praticamente programático, é um pilar, e não exatamente a regra contínua da coisa. E ele é baseado, todo o artigo 5º praticamente, na resolução dos direitos humanos que foram feitos.
E isso tem em vários países. Aliás, a maioria dos países da Europa tem os mesmos tipos de itens. Portugal, por exemplo, tem. É muito parecido. Se a gente for usar o direito comparado, eu gosto de usar o direito comparado, porque, claro, cada país tem a sua cultura, tem o seu jeito, mas a gente consegue ver o que deu certo em outros países e o que não deu certo em outros países. Eu não vi nada nesse inciso do artigo 5º que dê esse bafafá todo. Tanto é que não deu de 88 até 2009. Ninguém nunca supôs que ali poderia estar alguma... Acharam de algo que, por exemplo, ninguém é ninguém, que beleza. Será considerado culpado? Bom, culpado, o que a palavra culpado quer dizer? Né? Tem várias definições no direito, criminoso, réu, tem uma série de definições, culpado por culpa ou por dolo, tem uma série de definições do dicionário jurídico. Mas culpado, preso é culpado, se o cara foi preso é porque ele é culpado. Ninguém será considerado culpado ou preso, vamos deixar assim, né, essa criação, antes do trânsito de julgado em sentença penal condenatória. Parece muito claro, olhando dessa forma. Só que a Constituição não quis falar preso. Porque no artigo anterior, no inciso anterior, ela coloca a palavra preso. Ninguém será preso. Ninguém de novo e preso daí. Ué, então ela está tendo... Esse artigo é inconstitucional, esse inciso é inconstitucional? Não, não é. A gente sabe que uma regra constitucional não pode ser inconstitucional. Então, na realidade, o que eu vejo, assim, é uma criação, como várias criações tiveram. Essas criações jurídicas, muito criativas a certo ponto, para liberar alguns excelentes advogados, não são medíocres, muito pelo contrário, são excelentes advogados. Agora, a própria liminar que o Marco Aurélio vai assinar hoje para liberar o Lula é do Caicai. Quanto custa um Caicai? Quanto será que custa você ter os honorários de um advogado como esse Antônio Carlos de Castro, sei lá? Quanto custa? Quanto custa um Sepúlveda Pertence? Ou seja, na realidade se cria a coisa. Porque a Constituição nossa tem uma falha de construção, porque ela veio de uma época pós-ditadura, por uma série de motivos históricos ou teoricamente com uma retórica, uma ideologia talvez até diferente daquela que deveria ser. E ela é complexa, ela é enorme, ela tem palavras a mais, ela tem emendas demais, ela emenda de ponta a ponta, só a cláusula pétrea não emenda. E tem pedaços da Constituição, senhores e senhores que não observam todos os dias a Constituição, falando do Colégio Dom Pedro do Rio de Janeiro, tem que manter o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Na Constituição, aonde chega esse ponto? E a Constituição é o pilar do país. O que tem a ver o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro? O que tem a ver o encanamento da Petrobras? O que tem a ver os Correios? O que tem a ver... Uma bobagem em cima de bobagem, e aí cria esse monstro enorme, com 1000 palavras, e quanto mais se fala, mais bobagem se sai. Aí se mistura, porque aquilo foi emendado, né? A construção é uma emenda. Você pega a construção anterior, pega de outros países, junta aqui, direitos humanos, o aluno vem para cá, outro coloca ali, vai juntando, faz aquele monstro ali, e passa numa assembleia, e aquilo vira lei, e vira regra, e vira base de tudo. Mas nós temos que pensar um pouco mais racionais. A gente tem que ser um pouco mais racional na coisa. Sabe, cometer um crime, teve um juiz de primeiro grau, teve um Ministério Público, que pode, inclusive, pedir absolvição. O Ministério Público, ele acusa, é acusador, é parte, é. Mas se ele vê que tem uma falha ali, que não é a pessoa culpada, ele pode, ele mesmo pedir, excelência, parecia que era, mas não é. Eu mesmo estou vendo, o Ministério pode fazer isso. E faz, às vezes. Passa por um juiz que passou por um concurso, tem excelentes juízes no Brasil, Vão ter isso no Brasil, como tudo tem o que não presta, mas tem excelentes juízes no Brasil. O juiz determina aquilo, daí a pessoa recorre, tem um recurso, vai para o segundo grau. O segundo grau tem desembargadores, não é um só. Vai analisar aquilo novamente. Ele vai falar, não, realmente está certo, está errado, está parcialmente certo, está parcialmente errado. Vai definir. É simples assim. E esses graus que nós temos para STJ, que não é, veja, não vai ter mais discussão sobre a matéria. Ninguém vai falar se aquela prova A ou B é assim, pode até anular alguma prova por uma ilicitude, mas não é para isso. É um recurso. Tanto é que é recurso especial e recurso extraordinário. O STF é extraordinário, o STJ é especial. Um vai discutir as leis infraconstitucionais e as leis constitucionais estão em cima. Isso só que vai acontecer. Eu não consigo ver em outro país, pelo menos, não sei se alguém consegue ver isso,
num país entrando com um habeas corpus de uma decisão do 2º grau que confirmou a 1º grau e falar que aquilo é ilícito no Supremo. E o Supremo perder horas a fio com uma pessoa só. É por isso que nós rasgamos na Constituição, não é no ponto que eles estão falando, do meu ponto de vista. É na questão da igualdade. Mas se a pessoa cometer um crime, infelizmente, o presidente da República, talvez seja, o que a gente estava falando aqui antes, seja um chaveirinho, seja um brinde esse triplex que ele tenha recebido. Ele recebeu mais 27 milhões de reais em palestras que são duvidosas, que ninguém filmou, ninguém fotografou, e que tem uma série de problemas, e tem problemas a mil. Mas me dá pena, realmente, isso está acontecendo no Brasil. Me dá pena um ex-presidente preso. No Brasil ou na Coreia do Sul, que foi presa hoje também. Não foi preso ainda, né? Pois é, manda mandar em prisão. Mas não vai ser preso, viu, Filete? Faltam ainda... Eu não consigo ver, porque esse senhor, ele tem essas qualidades dele, de saber manipular a população. Ele fez um governo populista, sem dúvida nenhuma. E ele sempre teve a trajetória de vida. Nem na época da ditadura militar, ele foi preso, como os outros foram presos. Ele ficou numa sala do DOPS. Ele não ficou como um preso qualquer. Ele foi um preso, ali sim foi um preso político. Ali foi porque foi a punição trabalhista, porque ele falou que não ia fazer greve e fez a greve. Quer dizer, são coisas que acontecem no Brasil. Eu acredito, assim, eu não comemoro, mais uma vez, a condenação de ninguém. Eu acho que houve uma falha em vários pontos. Por outro lado, eu comemoro que o país ainda esteja funcionando. E por outro lado, e ainda mais um lado, ainda não consigo ver esse senhor preso. Porque a força política que ele tem é monstruosa. Depois de 13 anos de aparelhamento do Estado, e mesmo antes, o PT sempre tem uma força muito grande. Infelizmente, aconteceu isso. O PT era para ser o partido. E olha, eu acreditei, sinceramente, E quando entrou o primeiro governo do Lula, eu falei, ele não vai cometer uma bobagem. Ele não vai fazer bobagem. Porque não pode fazer uma bobagem. Porque tem uma trajetória toda, tem pessoas ali por trás desse partido, não é só ele, que... Tudo bem, hoje virou uma seita. Hoje, boa parte desse partido, conheço muitos petistas fantásticos, pessoas honestas, pessoas corretas, que sempre lutaram por uma melhor qualidade social das pessoas. Mas, infelizmente, virou uma seita hoje. E as pessoas estão, de qualquer forma, idolatrando, que é uma coisa muito negativa, realmente, uma pessoa que cometeu uma falha, cometeu um crime, que deveria pagar por esse crime. O João falou que em 5 horas o Lula não vai se entregar, que não vai ser preso. Você acredita que ele vai ser preso ou não? O telespectador também pode participar, já tem muita gente comentando aqui. O Lula vai ser preso 5 horas da tarde, que 4 horas estão dizendo aqui na Rádio Peão, no fake news aqui, que ele vai dar uma entrevista coletiva às 4. Se ele vai dar às 4, só se ele for de helicóptero para lá, ou de jatinho, não dá para se entregar às 5, né? Só se ele mandar uma carta lá, não vou às 5, vou às 7, o Moro aceitar, né? Ele pode falar, olha, Moro, me dá mais 2 horas aqui, porque eu quero fazer um pronunciamento, né? De repente o Moro pode aceitar também, né? Mas você acha que ele vai ser preso ou não, na sua opinião? Só para retomar, então, o que nós estávamos falando antes, João Vilela falou do custo elevadíssimo e por merecimento, porque o advogado que está atuando nessas causas pressão 100%, pressão o tempo todo. Com certeza não dormiu essa noite preparando o recurso. Só essa ou várias? Não, e com certeza essa noite ele acabou o julgamento, ele ficou lá trabalhando, né? Só essa e várias, e ele sabe que um resultado equivocado pode deixar ele com uma mancha profissional para algumas pessoas. Mas, retomando o meu pensamento anterior, se nós soubéssemos de antemão que nós temos 5 recursos, 6 recursos, um número limitado, o que vai mudar vai ser a qualidade da escrita, mas não os subterfúgios ou as possibilidades legais, porque existem possibilidades diversas para se ficar questionando uma ordem ou uma decisão enquanto ela não transitou em julgado, né? Então, essas cabeças maravilhosas do mundo jurídico, elas pensam de fato nisso. Ficam o tempo todo pensando, raciocinando. Se nós tivéssemos isso limitado, a quantidade de recursos para o pobre, para o poderoso, fosse 5 recursos, nós não estaríamos aqui discutindo. A pessoa saberia quantos recursos tem. Agora, se você tem um advogado mediano, normal,
Que ele vai fazer os 5 recursos, mas se você tem um super advogado, ele vai inventar 15, 20. Essa regra que não está bem definida, né? Aliás, o Dr. Batocchio, que fez a defesa, sim, claro. Sensacional. Advogados de primeiro nível sensacional o trabalho. Agora, Aldo, veja, o Maluf é um caso muito claro e recente do que aconteceu. Transitou em julgado, depois de 20 e poucos anos roubando todo mundo sabia, isso é comprovado em todas as partes, tanto que foi definido e foi preso por causa disso. E o Maluf foi solto, ficou 2 meses lá, com trânsito em julgado, com prisão domiciliar. Prisão domiciliar, não é isso? Veja, até a juíza da execução teve que, e não é fácil um juiz de execução peitar o STF. Ela colocou, mas peraí, como que aconteceu isso? Como é que ele ficou doente, ele foi para um hospital particular a 7 e poucos quilômetros, a regra é um hospital público, sem minha autorização? Como é que eles pegam um jatinho para São Paulo? Quem que está definindo? Como é que houve essa liminar do Toffoli? E o próprio advogado do Maluf, que também é o Caicai, fala que soube as coisas pela imprensa, que nem ele pediu. Como é que tem essa liminar que nem ele pediu? Achei estranho, bem estranho, por sinal. Só se ele pediu antes, só viram depois. Muito estranho. De qualquer forma, prisão domiciliar para quem roubou muito, ficar numa mansão com 3, 4 piscinas, com toda mordomia, todo conforto enorme, é muito diferente de prisão domiciliar para o pobre, que vai ficar num barraco lá, apertado, pior que na cela. Então, eu não vejo prisão domiciliar para esses bacanas todos. Eles são corruptos, roubaram e mataram muita gente. Porque quando a gente fala em corrupção, não é simplesmente a pessoa desviou um dinheiro de um tal Estado, de um tal erário, de um tal tesouro e pôs no seu bolso. Ele tirou aquelas verbas que a gente vê que você falou que não tem um hospital que preste em 13 anos de tanta socialização e matou muita gente. Muita gente ficou sem escola, muita gente continuou morando nas suas palafitas, muita gente continuou sem esgoto, muita gente continuou sendo assaltado, muitos presídios deixaram de ser construídos, muitos juízes deixaram de receber, não ter mais novos juízes, ou ter mais servidores, ou ter mais dinheiro que sai desse lado todo. Então eu não vejo prisão domiciliar para esses caras que são multimilionários, que roubaram muito, infelizmente roubaram muito, que colocaram seus capangas, porque são capangas, no STF, nas maiores ramificações, na Petrobras, no Correio, e não sei aonde, colocaram os seus capangas para subtrair ainda mais do erário. O Brasil que paga tantos impostos, nós pagamos uma quantidade de impostos tremenda. Hoje mesmo, eu estava vendo aqui, eu estou pagando de imposto, é uma coisa absurda. E vou pagar mais ainda. E o dinheiro some. E esses caras, a prisão domiciliar do Maluf, para mim, é um hotel de luxo. Nós vamos dar um intervalo, depois nós voltamos com o Dr. Aldo falando sobre essas questões das prisões domiciliares e respondemos nossos ouvintes aqui. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor.
Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta, nós estamos em reação nessa sexta-feira, falando do mundo jurídico, 2 advogados excelentes da região, Aldo Santos Pinto, que comanda também agora o jurídico da Santa Casa, João, que sabe do direito também bastante, passou no exame da ordem no 4º ano, também é empresário, tem que conhecer essa parte fiscal, essa parte toda lá, e a gente sabe que hoje para ser empresário não é fácil, né, Aldo? A gente tem que saber a medida do banheiro para o deficiente, né? E às vezes você só tem 2 banheiros na sua entrada e você fala, puxa, como é que eu vou fazer? Aí você estuda que o banheiro do deficiente tem que ser o banheiro feminino, porque a mulher, de uma certa maneira, ela senta, né? E não suja as laterais. Então você apropria um banheiro feminino com o deficiente. Logo, se tem uma empresa que entrou 1000 pessoas por hora, você tem que dar um jeito, né? Você me entende? Mas realmente é importante você, hoje no Brasil, você conhecer as leis, né? Muita gente, eu queria que o Aldo fizesse suas considerações aí sobre últimas palavras do João, né? Para depois a gente começar a ler as perguntas. Senão o João vai tomar conta aqui, entendeu? Depois eu vou sair na rua, os caras, pô, virou monólogo, filho, tu não tomou conta do programa direito? O povo me cobra, hein? O João é um cara bastante emotivo, ele além de tudo isso, ele também é emotivo, ele fala, ele se empolga, a gente sabe que tudo isso vem de uma verdade interior muito grande. E de fato, João, falar em prisão domiciliar no Brasil, a gente vê até diversas piadas na internet, como se fosse capinha de celular para capinha da tornozeleira, capinha com diamante. O povo, de fato, ironiza essa prisão domiciliar, né? E aí é uma outra situação que nós temos que reformar
através das leis processuais, da lei de execução penal, enfim. Nós podemos fazer isso, né? Essa construção daquilo que a sociedade quer para combater a impunidade, a sociedade tem que expor, tem que se manifestar, tem que cobrar do seu representante. Por isso que eu falo, não adianta perder tempo com proposta de emenda constitucional para alterar uma cláusula pétrea. Isso aí é fumaça, porque na verdade não querem alterar coisa alguma. Porque se quiserem, os caminhos são mais simples, os caminhos são outros, né? E quanto mais falamos de política, nós percebemos que não há como mudar o país, não há como mudar a nossa cidade, o nosso estado, sem se engajar na política. Sem fazer propaganda alguma, mas eu tive o privilégio de participar de uma reunião para aproximadamente 40, 50 pessoas, onde o palestrante foi o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República, e eu fiquei de fato impressionado, não pela inteligência do senador, porque isso já é notório, mas pela clareza com que ele passa as informações que tem, é óbvio. E uma das primeiras questões que ele falou, João, e aí vai ao encontro do teu inconformismo, é que o Brasil necessita, uma das bandeiras que ele levanta é a imediata reforma tributária. O Brasil está caindo, o Brasil está indo à falência porque, enquanto não se faz uma reforma tributária justa, o Brasil não produz, não gera emprego, desestimula aquele que de fato quer produzir. Né, doutor Aldo? Então, por isso, e aí é PEC. Por isso o engajamento, né, e outra palavra que ele disse, encorajando aqueles que lá estavam presentes, não para que votassem nele, nada disso, mas encorajando a participar da política, é que nós não podemos ser omissos num momento tão importante que nós estamos atravessando, né? Não podemos ser omissos e não participar da política. Não significa se filiar, sair candidato, mas escolher, cobrar, enfim, participar. Nós não podemos deixar ou punir ou indicar que a culpa é do Estado, é do prefeito, é do governador, é do presidente, se nós não participarmos efetivamente da política. Então, vai um alento aí que existem pessoas pensando, sim, na reforma tributária, João. Qual reforma que a gente não precisaria hoje, Aldo? Você falou aquela hora, qual o retorno? Primeiro, uma reforma previdenciária, sem dúvida, uma tributária, sem dúvida, uma reforma política, sem dúvida, uma reforma dos códigos penal, sem dúvida, que virou uma corte de retalhos também. Se você pegar, que você conhece muito bem, se pegar as contravenções penais, você vai ter lá contos de réis. Quer dizer, não teve um deputado que falasse, vamos mudar isso aqui, ou extingue as contravenções penais, ou vamos mudar que a punição vai ser embaixo do salário mínimo, do FIR, de qualquer porcaria que seja algo mais constante, que você possa cobrar do cara, que seja o caso. Quer dizer, na realidade, nós estamos pagando muito caro por pouca coisa. O Estado tem que ser muito menor para ele poder consumir menos. E a sociedade tem que fazer muito mais, claro que tem. Mas tem que valorizar o mérito. Esse talvez seja um dos grandes pontos que a gente esteja esse tempo todo se debatendo como fazer, mas é privilegiar o mérito. Privilegiar quem trabalha, que progride. O princípio da eficiência. Eficiência, sem dúvida nenhuma. Aliás, tem uma diferença muito grande de eficiência e eficácia, que eu falei até da outra vez, né, Filete? Que a eficiência é fazer certo a coisa. E eficácia é fazer a coisa certa. Então, nós temos que tomar cuidado como nós estamos fazendo realmente no país. Porque nós estamos deixando vários empresários não abrir as suas empresas, ou o que é pior, fechando as suas empresas, porque eles não têm condições mínimas hoje. O Filete falou, é verdade isso, eu fui fazer direito, principalmente, eu gostava, sempre gostei e tal, mas eu lembro que nos últimos anos de engenharia você tem introduções ao estudo de direito e tal, eu gostei, claro, é uma poeirinha ali do direito, claro, mas principalmente por causa de ser empresário. Porque você tem que cuidar de todas as áreas, a área de direito do consumidor, você tem que saber a área de tributário, você tem que saber, pelo menos uma boa abrangência trabalhista, você tem que saber, código de obras, você tem que saber como funciona a legislação, como é que você vai para cá, vai para lá. E é fundamental. Eu lembro que no primeiro dia de aula, na primeira semana, a gente foi ter aula com um juiz, que eu conhecia, sabia que ele falou, o que você está fazendo aqui? Você não faz administração de empresas, por exemplo? Eu falei, não, porque o direito é muito mais completo e necessário para o Brasil. Porque nossas leis, elas não valem. Está escrito, mas aquilo talvez vale, talvez não valha. Tem um talvez no meio do caminho.
Ah, isso pode ser constitucional, pode não ser. Quer dizer, nem os juízes sabem, nem os desembargadores sabem, nem os ministros sabem, nem o presidente sabe. E aí acontece essa bagunça. O Senado tem milhares de papagaios de pirata ali para cada senador e só sai traste normalmente. Tem caras bons? Tem. Não quero generalizar porque não dá para generalizar. Mas no Senado acontece isso, na Câmara acontece isso, no STF, cada ministro daqueles que vocês viram, todo mundo viu ali debatendo, nem que seja um minuto, você parou o olho ali, olhou. Cada um daqueles tem 220 servidores. Cada um daqueles tem 220, se você dividir quantas pessoas tem no STF, por número de ministros, claro que ali vai ter o motorista, vai ter o não sei o quê, mas é uma coisa que não dá para imaginar. E como é que você consegue imaginar? Para cada um. Claro, 1000 mordomias, 1000 tudo, num país pobre e miserável. Sabe, nós temos que acabar com esse elitismo na política, que eles têm 1000 carros, 1000 direitos, 1000 vantagens, 1000 aviões, 1000 não sei o quê, e vem de helicóptero, e vem com assessores, e vem com isso, e cargos de confiança 1000, e confortos 1000. Gente, nós temos que ter consciência que o país tem que valorizar o mérito, tem que valorizar o trabalho do cara mais simples ao cara mais importante, mas valorizar o trabalho, e valorizar a simplicidade. O político, ou que nós elegemos, eles têm que ser simples. Não pode ter aquele pompa. Lá no STF você vê aquele cara com capa. Que capa? Que isso? Não, eu sou super-homem ali, é super-herói aquilo ali. O que eles falam é que está lá no Supremo. Eles se sentem acima de Deus. Eles se sentem acima de todos. Eles estão legislando. Eles não podem legislar porque a legislação é nossa, é do povo. Eles podem interpretar, claro que devem, mas a legislação é nossa. A Casa do Povo é o Congresso. Sabe, quando a gente olha ali o Congresso em Brasília, você vê ali aquelas duas cúpulas, né, uma para baixo, uma para cima, ali, aquelas semisferas, a que vai para cima representa o povo, que é a Câmara, e que para baixo não tem a terra, os estados, o Senado. E esses caras têm que prestar contas para a gente. Porque é muito caro esse sistema todo. Sabe, nós merecemos respeito, nós pagamos muito, o brasileiro é trabalhador. Podem ter certeza que o brasileiro é trabalhador. Eu já estive em fábricas na Alemanha, já estive em fábricas na Itália, já estive em fábricas na China, em vários lugares eu estive em fábricas. E pode ter certeza que o brasileiro é criativo, é trabalhador, é esforçado, acorda cedo, trabalha muito. O europeu trabalha bem, sem dúvida nenhuma, mas ele não trabalha tanto quanto o brasileiro. O trabalhador de verdade, o empresário de verdade, trabalha muito, mas muito, gente. E nós temos que valorizar isso, o trabalho, o mérito. E desvalorizar o quê? A ociosidade, a soberba. Pessoas que utilizam do nosso dinheiro, que é nosso. E aquela criança que está precisando de um atendimento no posto de saúde na periferia, não vai ter. E vai morrer ali, porque o médico tem um só médico para 200 pessoas. Sabe, aquela fila de médicos, vai ficar morar num lugar insalubre. Não pode ninguém morar em um lugar insalubre. A gente vê essa discussão toda. Gente, não tem essa questão. Nós temos que mudar isso no Brasil. Ser simples, não ter soberba, não ter dinheiros a 1000 jogados por aí, mandando dinheiro para o exterior. Nós mandamos dinheiro... Não estou falando do PT não, hein? Estou falando agora, o Rodrigo Maia, quando o Temer estava fora aí, que ele ficou no lugar dele, mandou lá para a Palestina. Acho que R$1 milhão para uma igreja lá das coisas, não importa que seja, como tirar dinheiro do Brasil? O governo PT então mandou para tudo quanto era lado, mandou para Angola, mandou para Moçambique, mandou para Venezuela, mandou para Cuba, mandou dinheiro para Bolívia, mas teve dinheiro para tudo quanto é canto. Nosso. Eu não autorizei. E não autorizo. Não autorizo. Bom, tem muitas perguntas aqui. Vamos começar falando aqui, uma pessoa que falou aqui bem do PT, acho que tem que falar. De tempos para cá, prenderam Lula. Aí põe a foto do Martin Luther King, foto do Gandhi e do Lula. Mandela. Então eles dizem que valeu pela luta pro Lula, né? É a dona Mônica de São Vicente, né? Aqui também temos quem critica. A inteligência do João é enorme, parabéns pelo programa Filete Aldo. Concordo com o que ele está falando sobre o ex-presidente, não deve comemorar mesmo nenhuma prisão, é a Maria José, né? Maria José não... A Maria José que me elogiou ontem, falou que eu sou imparcial, isso é bacana, o melhor elogio que você pode receber aqui que é imparcial, né? Com os erros que a gente comete todo dia, mas sendo imparcial já melhora um pouco. Estou em lágrimas com as palavras do João sobre o Lula.
Eu era vizinha dele e conhecia ele desde criança. Ele tinha vários problemas familiares, família pobre, etc. Ele foi uma pessoa boa, não estou feliz com a prisão dele. Ele possui muitos seguidores mesmo. Eu acredito que ele vai se entregar. É lamentável para o Brasil o que está acontecendo. É Dona Ivonete, né? Ela que se diz conhecida do Lula, conheceu a família. Dona Ivonete, vou contar um negócio para a senhora. Mas ela não está defendendo o Lula. Não, eu sei. É triste. Não é triste, porque é uma pessoa que foi do zero. O meu pai também, ele foi dentista, ele atendia muitas comunidades carentes há muitos e muitas décadas atrás, e ele atendeu um Luiz Inácio, que não era Lula ainda, da Silva, tinha uma ficha dele, uma criança, claro que meu pai não lembrava, na região do Paicará, ali no Guarujá, quando a família dele morava lá, provavelmente era ele. Luiz Inácio da Silva, pode ter sido outro, até uma criança com as mesmas idade e tal, mas era uma criança carente, ali, que na nossa região, aqui, que morava ali. Então ele sabia da pobreza, ele conheceu a pobreza realmente, e é mais um motivo para ele não deixar as outras pessoas na pobreza e desviar dinheiro do erário nosso para dar para os ricos. Na realidade foi o que ele fez. O PT tinha tudo para ser o melhor, mas foi o pior, é a Fabiane. É verdade. Pro Aldo, você acha que um país grande com tanta riqueza se tornará um país melhor para o seu povo, ou vamos ter que pegar o passaporte? É o Fábio para o Aldo Santos Pinto. Eu estava vendo a quantidade de cartas que chega para o João, já ia reclamar com a minha mãe, porque nem minha mãe está conseguindo... Não, mas chega para você também. A linha aqui para mandar a pergunta. Obrigado, Fábio, pela atenção. Como eu estava dizendo, vejam, o João, ele é bem emotivo, né, João? Você se empolga no bom sentido e desabafa... E o teu desabafo saiu em diversas frentes. Você falou de palafita, moradia, você falou de saúde, você falou de tributos. E é de fato, de capanga. É desesperador quando você encontra um Estado desorganizado, né? Eu já defendi a ideia aqui, num outro veículo de comunicação, que nós temos que, riqueza, como o Fábio falou, o Brasil temos que organizá-la, né? A sociedade deveria ser consultada, João, a meu ver, consultada no sentido de indicar quais são as bandeiras que ela, de fato, entende que são as melhores. É uma pena que a educação não vai ser a grande maioria, porque o povo sai às ruas quando é feriado, o povo viaja no carnaval. É isso mesmo, nós temos que fazer uma autoanálise. Sim, uma autocrítica, né? O povo está já esperando a Copa do Mundo na Rússia, já estão comprando figurinhas. Mas o pessoal não está cansado também? Não, peraí. Cansado e vai continuar sendo pisado? Não, então, assim, o povo tem que indicar quais são as bandeiras. Eu falo a minha. A primeira é educação. Nós temos que agregar outra. Ou a reforma tributária, ou a previdenciária. Nós temos a política, nós temos outras, sim. Mas quais são as duas primeiras? Aliás, além da educação, porque para mim a bandeira da educação ela tem que ser implementada por 25 anos, independentemente de qual partido político que assuma a nação. Nós deveríamos exigir de todo e qualquer partido, de todo e qualquer governante que mantivesse um investimento... Uma bandeira de Estado. Uma bandeira que fosse do Brasil. Nós temos um projeto para 25 anos de educação. E na medida em que esse projeto fosse avançando, nós iríamos concluindo os outros. Quais sejam? Tributário. Concluiu o tributário, é o político. Concluiu o político, a reforma penal, enfim. Mas o da educação é o que vai permitir, João, você estar aqui refletindo e, de repente, orientando as pessoas que estão em casa, o filete para as pessoas do seu meio, para as pessoas com quem eu converso. Nós temos uma sociedade desorganizada. Ela não sabe se ela come, se ela dorme, se ela pede um band-aid. Enfim, ela não sabe o que pedir. E essa desorganização cá entre nós, como muito bem colocado num programa que eu assisti na TV Cultura, é a escravidão do nosso povo. A escravidão não acabou coisa alguma, porque nós estamos escravos, porque não temos acesso a uma boa educação. O povo não é induzido, não é incentivado a pensar. Porque o mérito não é incentivado. A educação passa pelo mérito. E nós destruímos nossa educação quando nós não damos valor ao mérito na educação também, ao professor também. Então, o grande problema, Aldo, que eu vejo também, não adianta a gente colocar rios de dinheiro na educação se a gente não tiver um foco, como você está falando, muito específico.
Essa educação é para fazer pessoas melhores, conhecerem melhor, mas será que isso adianta? Será que os políticos... Não é para ensinar a ler e escrever, gente. Não é para ensinar só a ler e escrever, Não, é ensinar a pensar. Não é para ensinar a ler e escrever, decorar para passar de ano, não é isso? Não. Então, não está sendo valorizando nem o mérito na educação, como não se valoriza em lugar nenhum. Mas será que isso não está vindo também... Eu vou fazer uma teoria da conspiração dessas pessoas que mantiveram essas capitanias hereditárias há 500 anos, e passando de um para o outro, mas vai se mantendo da mesma forma, do mesmo formato, interessa para eles? Eu acho que não. E são eles que estão no poder. Eu acho que não. Quem está no poder há 500 anos nunca interessou que as pessoas tivessem um raciocínio lógico. Porque quando as pessoas não têm raciocínio lógico, votam neles. E tem o curral eleitoral. Eles chamam de curral eleitoral. Em alguns lugares do Nordeste, infelizmente, chamam de curral eleitoral. Que as pessoas ficam... É o populismo, que aconteceu já em vários países, inclusive adiantados. Acontece isso. Mas eu estou vendo um bom ponto agora no Brasil, que as pessoas estão começando a pensar um pouco mais. Hoje as pessoas estão muito mais pensando, olha, criticando e pensando para melhorar. Tem muito chão pela frente, mas eu acho que as pessoas estão querendo renovar. Vamos ver essas eleições de agora. A Jacirema concorda com o Aldo que deveria diminuir o número de recursos, embargos, que são atos protelatórios, né? Nosso Código do Consumidor foi um horror, o Lula está recorrendo, comprou... Não, aí não dá, né? Comprou não sei quem e tal, aí é complicado. Deveriam fazer que esses ladrões devolvessem o dinheiro roubado, indo para prisões, né? É a Jacirema, né? Aí ela fala que é fã do João, fã do Aldo. E no Brasil, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Meu pai foi dono de ferro velho e nem assim roubava ninguém. Então a Jacirema dando suas considerações. A Luciane falando que o programa foi ótimo. O Vanir Mateu também vendo o programa. Chiquinho, a Aline, todos ligados aqui no Ação e Reação. Aldo, estamos encerrando o programa aqui, né? Foi muito bom a sua participação, né? Muito obrigado, Filete. O João sabe disso, o telespectador também sabe. Dizem que o Filete já atingiu diversos patamares importantes, viu, João? Sim. Mas ele, para mim, eu sempre falo para ele que ele é um exemplo porque tem uma pós-graduação atrás da outra, sempre está em busca de conhecimento, congressos nacionais... Elogio de amigo não vale. Não, isso é verdade, porque o que acontece é que muitas pessoas se acomodam. Alguns nem vão atrás do conhecimento, outros se acomodam. E quando você atinge um patamar que é de fato admirável e continua estudando, continua buscando conhecimento, isso é a certeza que você entrega no teu serviço sempre uma prestação de serviço sempre atualizada. Queria agradecer os elogios que eu não sou merecedor. Eu só fico triste, o João deve ter passado por isso e não há mais tempo para mais nada. Quando você está construindo alguma coisa, reformando, e o cara fala, pô, tu vai aplicar dinheiro nisso aqui? É melhor deixar o dinheiro no banco. Escuta isso todos os dias, Filete, todos os dias. É realmente você que está com o escritório novo, o João que está sempre inovando, é muito triste, né? Quando você está investindo no trabalho, as pessoas não estão incentivando, né? E pessoas inteligentes, pessoas que têm condições e tal, não estão valorizando o trabalho por causa dessa carga tributária enorme, um monte de coisa, né? Bom, um abraço para todos vocês, fiquem com a nossa assistência à programação, fiquem com Deus e um excelente final de semana a todos, porque vocês merecem. Muito obrigado.